Uma das partes mais desafiadoras de você ser mãe e empreendedora é conseguir conciliar a vida pessoal da vida profissional. E uma das peças desse quebra-cabeça se chama organização. Quando a gente pensa em organização, a gente já pensa com o direcionamento totalmente voltado para o negócio, né? Como se a gente fosse somente cumprir tarefas. Isso aí é a parte técnica da situação. A gente precisa ter uma visão de organização como um todo, né? O empreendedor em si, ele já tem o desafio de conseguir cumprir uma rotina. E a mãe em si, né? O empreendedorismo materno, ele ainda é muito mais desafiador nesse sentido. E para que uma mãe ela realmente esteja motivada a estar se dedicando a essa parte do empreendedorismo com tanta veemência como a parte pessoal, existe sim uma visão particular do empreendedorismo materno, que é poder abraçar a necessidade dessa mãe. Camila, como assim que você tá querendo dizer com tudo isso, né? Assim, gente, toda pessoa, quando quer desenvolver qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de negócio, a gente precisa trabalhar com a parte motivacional, com a motivação, ter um motivo e uma ação. Dentro desse contexto, a organização ela é uma peça muito importante desse quebra-cabeça. E quando eu falo da organização, não falo direcionado somente pela questão da empresa, é uma organização pessoal também. A gente precisa encontrar uma forma de unir essa organização. Como, Camila? Priorizando. Da mesma forma que você consegue estar priorizando o que você precisa fazer na sua empresa, através de horários, através de períodos, através de prazos dados para o seu cliente, assim você tem que fazer também com a sua rotina pessoal. Porque a vida da mãe, ela se mistura muito com a vida profissional, né? E no empreendedorismo principalmente é muito vinculado, assim, eles são duas peças que elas não têm como andar separadas. Então, para que elas andem juntas com sucesso, andem juntas com conexão real, para que isso funcione, realmente precisa de uma organização. Tá, Camila, esse princípio aí eu já entendi. Mas o que você quer dizer com organização e motivação? É assim, gente, mãe e qualquer outra pessoa precisa realmente se sentir cuidada para que a gente consiga estar investindo melhor no nosso negócio. E eu digo a mãe em particular como um olhar especial, porque ela acaba abraçando várias tarefas e várias funções que muitas vezes um outro lado do empreendedorismo não abraça. A gente tem o cuidado da família, a gente tem o cuidado da casa, a gente tem o cuidado dos filhos, principalmente dos filhos. E dentro disso, muitas vezes a gente se esquece. E é aí que está o principal erro. Para que a gente possa estar trabalhando num negócio onde a gente faça uma visualização de sucesso para esse negócio, você precisa cuidar de você. Sim, você precisa ser uma prioridade nessa organização. Qual foi a alternativa que eu encontrei para mim e funcionou para mim? Vou me citar como exemplo. Eu tenho um tempo da minha meditação e tenho um tempo da minha yoga. Isso aí acaba me motivando ainda mais, né? Me centrando e eu consigo estar desenvolvendo esse desafio de todos os dias. Mas, Camila, religiosamente, todo dia você consegue fazer isso? Não. A gente sabe que a rotina de mãe é totalmente desafiadora todos os dias. A dinâmica da nossa rotina, ela tem que ser adaptável. E tem dias sim que eu consigo cumprir isso com mais frequência e tem períodos que não. Mas sem tirar esse olhar de prioridade. Vou cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha parte pessoal, vou ver o que está faltando, os cuidados com a pele, não sei o que. A gente sabe que cada realidade é uma realidade, mas dentro da sua realidade sempre tem algo que a gente pode fazer para cuidar da gente. Até um simples momento de um banho especial, que você queira estar ali no seu chuveiro, sabe, se cuidando realmente. Então, assim, é um momento seu.
Realmente essa prioridade ela tem que existir. Para quê? Seja combustível para tudo que você precisa fazer durante o dia. Ah, Camila, tem que ser assim que acordar? Não. O horário você vai ver de acordo com sua rotina, volto a dizer. A organização e o planejamento, eles têm que ser, e precisa ser flexível. Existe essa necessidade dessa flexibilidade, porque a rotina da gente não é uma coisa engessada. Do empreendedor em si não é uma coisa engessada. E aí, na questão materna, ainda mais, porque os desafios pessoais, eles são tão dinâmicos quanto os desafios profissionais. Então, essa visão de organização, ela precisa existir, não somente como cumprimento de tarefas, né? A gente não tem que falar assim, 11 horas da manhã, eu preciso baixar a planilha de fulano de tal. Meio-dia, eu preciso fazer a entrega de fulano de tal. E esses cumprimentos de tarefa, eles precisam estar claros? Precisam, porque é a rotina da tua empresa. Mas da mesma forma, você precisa fazer com a sua rotina pessoal. Às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu deixei meu filho na escola. 8 horas da manhã, eu retorno para que eu possa estar dando prioridade a responder um cliente. Nesse intervalo de 1 hora, você separa 15, 20 minutos para você. Seja para fazer um exercício, seja para fazer uma meditação no meu caso, seja para fazer um yoga, seja para se cuidar, tomar um banho, para revigorar para toda a rotina durante o dia. Né? Aí os horários que você vai estar ensinando o seu filho, a tarefa, ou sua filha, a tarefa, os seus filhos, a tarefa da escola, caso seja essa a sua função. Tem mães que colocam em reforço, né? Eu tenho uma pessoa realmente para estar apoiando, para estar ajudando, ou deixa para a parte da noite, caso você tenha uma pessoa que possa estar te dando suporte à noite. Enfim, cada mãe tem a sua realidade e a sua prioridade, mas o que eu posso afirmar para vocês é que qualquer rotina, ela pode ser organizada, ela pode ser planejada. Essa existência desse contexto geral, tanto de se cuidar quanto de se priorizar, para que a prioridade da sua empresa ela também consiga caminhar, essa clareza ela precisa existir. Camila, então você está me dizendo que toda mãe, quando nasceu uma mãe, nasceu uma empreendedora. Sinceramente falando, gente, eu realmente acredito nisso. Né? Tem aquele negócio assim, é isso mesmo, Camila, ou não é? Eu acredito sim, mesmo que não seja algo voltado para negócio, né? Porque o que a gente entende de empreendedorismo, né, gente? Empreender, né, é aquela visão de que você precisa estar se reinventando a todo momento, você precisa estar buscando soluções a todo momento, com foco sim em resolvê-las. Vocês entendem junto comigo que quando a gente nasce mãe, se torna mãe, a gente busca realmente estar resolvendo aquela questão dos nossos filhos a cada minuto do dia deles, né? É uma necessidade. Você nunca trocou uma fralda na vida, se você é mãe de primeira viagem, de repente você está fazendo aquilo com maestria. Você não sabe a temperatura do mingau ou do leite para dar para o seu filho, de repente você está fazendo isso com maestria. Né? Você não sabe o horário, o tempo de colocá-lo para rotar antes de colocar deitado. De repente você está fazendo isso com maestria, de forma instintiva. Então resolve todos os problemas daquele ser que depende totalmente da gente. Então realmente acredito que toda mãe ela nasce, né, com um empreendedorismo nato. Porém, muitas vezes isso não é desenvolvido para o lado de negócio. Então, o primeiro passo é se permitir, caso realmente você veja isso como uma mudança, né? Uma migração de carreira. Muitas vezes a mãe não se vê, não se permite se colocar como empreendedora, mas vê o empreendedorismo materno como uma oportunidade, né, de migrar de carreira, de poder ter essa visão das duas
de conciliação das duas vidas, né? Da vida pessoal com a vida profissional. Mas para que isso tenha uma efetividade, né? Que isso seja realmente possível, existe o desenvolvimento desse perfil. Uma vez que você não tem a facilidade de poder transpassar essa parte do empreendedorismo, que eu acabei de dizer, materno, em sua essência de mãe, para o negócio, você pode desenvolver esse perfil. Então, eu trago aqui a reflexão para vocês da necessidade de cuidar do ser mãe. Cuidem de vocês como mãe, como mulher, como empreendedora, para que a gente possa ter o foco de que aquele empreendimento, aquele negócio que você vai querer estar investindo, ele realmente te dê os frutos que você almeja, né? A gente é prioridade, né? Para fazer essa rondana funcionar, para que isso realmente tenha o efeito dominó, você é a primeira peça disso tudo, né? A gente não vai conseguir derrubar todo uns desafios de dominó para chegar até a última peça e saber qual é a figura que vai se transformar se essa primeira peça ela não estiver fortificada, se ela não deu o pontapé inicial. Então todo quebra-cabeça ele precisa de uma peça fundamental, né? E todo jogo de dominó ele precisa começar de alguma forma. Então, para que isso aconteça de forma realmente clara, cuidem-se, priorizem-se. Então, vejam realmente a questão da organização como algo prioritário na sua vida. A organização pessoal vinculada assim à organização do seu negócio. Então, toda vez que você parar para fazer um planejamento de rotina, seja ela com hora, dia, mês, prazo a cumprir, dentro de toda essa necessidade, toda essa nuance, você coloca assim a sua prioridade, a prioridade de cuidar dos seus filhos, a prioridade de cuidar da sua casa, algo que você realmente precise fazer ou resolver dentro de uma rotina. Busque um planner, uma agenda, né? Cada um tem a sua maneira, a agenda do seu lar, cada um tem a sua maneira de organizar, mas dentro desses horários, faça junto. Coloque sim, sempre a sua organização pessoal junto com a sua profissional. Permita-se ter esse olhar, desenvolver esse olhar. Permita-se como mãe, né? Ter todo esse olhar. Aquela que vai estar fazendo a migração de carreira, né? Como aquela que precisa e quer desenvolver esse lado empreendedor. Espero vocês no próximo vídeo.